tarde, feliz Páscoa. Boa tarde, feliz Páscoa. Esse é o quarto Sabá das Magas. E hoje, eu, Cristiana Nóvoa, E eu, Maria Clara Matos. vamos falar sobre o evento mais significativo que vai ter no céu dessa semana, que vai ser a conjunção de Sol com Júpiter. Vou dar uma explicação rápida. O Sol, como vocês sabem, dá uma volta completa por ano. E o Júpiter anda bem mais devagar, né? Ele anda cerca de um signo por ano. Então, o que acontece é que ao longo do ano existe apenas um encontro, uma conjunção do Sol com Júpiter. E esse dia em que o Sol, que é a principal fonte de energia, encontra Júpiter, que é o planeta doador de bênçãos, de expansão, de tudo que aumenta, é considerado um verdadeiro portal de abundância. E aí a gente vai falar aqui sobre esse portal, sobre esse momento de abundância e sobre as contradições também desse símbolo, porque nada é totalmente positivo nem totalmente negativo. E depois, no final, a gente vai tirar uma carta, como sempre, para a lua minguante, que é a fase da lua da semana, e vamos ver se vai fazer sentido com o que a gente falou antes dessa conjunção Uhum, entre Sol e Júpiter, exatamente, que vai acontecer no signo de Áries, ainda, exato. que ainda o Sol ainda não foi para Touro. Isso. Então, essa conjunção vai acontecer no grau 20, 21, se eu não me engano, de Áries, no último decanato desse signo. E o signo de Áries é um signo que fala do indivíduo, do eu, dos desejos e necessidades pessoais. No momento em que o Sol passa por esse signo de Áries, essas qualidades estão exaltadas, aumentadas. E na hora que Júpiter encontra o Sol, é como se ele fizesse tudo ficar superlativo. Então, é um momento, por um lado, para o nosso eu se expandir, se colocar no mundo. Ao mesmo tempo, a gente acabou de ter a lua cheia em Libra, que é o oposto de Áries, né? Que enquanto Áries a gente olha para o eu, em Libra a gente olha para o outro. Então a gente foi regado dessa possibilidade de enxergar o outro e vai ter essa conjunção logo depois. Então, assim, como é que eu consigo olhar para mim depois de ter sido obrigada um pouco a olhar para o outro, para enxergar o que está além de mim, e onde isso pode me aperfeiçoar também como ser humano, pensando também na ideia de Júpiter trazer ideais nobres, lembrando sempre que Júpiter é Zeus, né, na mitologia grega, então que é o deus dos deuses, então é o maioral, né, é o divino dos divinos. Então, como que a gente pode olhar para a gente pensando nessa perspectiva de que também é divino a gente olhar para a gente em relação ao outro, porque sem o outro a gente não saberia nem quem a gente é. Pensa, se a Exato. gente estivesse sozinho no mundo, como é que a gente teria, como é que a gente definiria o eu? O que seria essa Isso, definição, bem né? colocado, porque o outro é o nosso espelho, né? Então, essa conjunção do Sol com Júpiter no signo de Áries, ela traz, por um lado, a grande possibilidade da gente se colocar no mundo, colocar nossos talentos, colocar nossas necessidades, se expandir e até assim ocupar mais espaço, ocupar, enfim, um lugar social, mas traz o risco do aumento, da inflação do ego. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem mais para o meio para o fim da semana a lua minguante, eu não lembro que dia que é exatamente. Então, que é uma lua já mais que chama para uma introspecção, para vamos pensar. Então, talvez a gente possa juntar esses símbolos de que maneira? É uma hora de eu voltar para mim, para eu tentar enxergar esse meu eu por dentro em relação ao outro de uma maneira um pouco expandir a introspecção em vez de expandir a minha fincar meu território, sabe?
Entendi, Pensando assim. muito bem colocado isso, né? A gente pode aumentar por dentro, em vez de querer simplesmente aumentar a imposição dos nossos desejos e das nossas necessidades sobre o outro. A gente pode aproveitar para se tornar um eu maior. Isso, interno, né? Isso. Olhar para. Lembrando que tem Quiron aí, que é aquele o Sim, asteroide da ferida que não cura, e ao mesmo tempo da busca da cura, né? isso. Ampliado aí junto com esse Sol tudo em Áries. Então, talvez seja uma hora da gente parar e olhar um pouco para esse eu, que eu é esse que eu quero levar para o mundo, que eu Boa. é esse que eu quero avançar para Touro, né? Para materializar as coisas, para Isso. bem viver. Bem colocado. Você falou de Quiron, e Quiron, a gente tem falado de Quiron porque o Sol está próximo de Quiron, né? Mas sempre tem alguma coisinha a mais para falar. Só relembrando quem não viu os outros, né? Quiron é um centauro que era o mais é, brilhante e até civilizado, porque os centauros eram tidos por ser muito animalescos e o Quiron era bem civilizado, era muito gentil, e ele acaba sendo ferido acidentalmente por Hércules durante um dos trabalhos, e por ter sido ferido por um deus, ele fica com uma ferida incurável. Mas por ele também ter uma natureza divina, ele não morre. E aí ele fica nesse sofrimento prolongado e diante do próprio sofrimento, ele então resolve desenvolver formas de diminuir o sofrimento humano, diminuir a dor humana e se torna então o patrono da medicina e tudo. E tem uma história também legal no final da vida de Quiron, porque embora ele seja imortal, por conta desse sofrimento prolongado e profundo, o Hércules, que foi quem feriu Quiron, e na verdade ele era amigo de Quiron, ele amava muito Quiron, Quiron era uma espécie de um mentor dele, então ele fica muito culpado por ter causado esse sofrimento é, eterno para Quiron, e, e aí então Hércules negocia com Zeus a morte de Quiron para Sim. libertá-lo do sofrimento. E aí, como existia o Prometeu, aquele personagem mítico que deu o fogo divino aos homens e que, em troca disso, ele foi condenado por Zeus a ficar no alto de uma montanha tendo o fígado comido pelos abutres também pela eternidade, é, o Hércules negocia de trocar a imortalidade de Quiron pela salvação de Prometeu. E Zeus já tinha dito que se algum imortal quisesse abrir mão da sua imortalidade, ele aceitaria trocar por, pelo suplício de Prometeu. Então Hércules oferece isso, Zeus aceita a troca e, e Quiron morre, afinal o Quiron sofrimento de morre acaba. e, e aí se transforma em estrelas, em constelação. É muito bonita essa história. Então, o Quiron, além de ser o patrono da cura, ele também é o responsável por, de uma certa forma, absolver a humanidade, ou absolver os deuses por terem dado essa porção divina à humanidade, e, de uma certa forma, absolver a humanidade. Então, ele seria realmente um grande benéfico para a espécie humana. Imaginando que a morte também pode ser a cura do sofrimento terreno, né? A gente não sabe. Exatamente. Para quem sofre e tem uma dor incurável, a imortalidade é um suplício eterno. Mas todos sofremos e todos temos, todos carregamos alguma dor, né? Não tem. Exatamente. Todo ser humano Talvez sofre. Então, isso é uma metáfora até da vida humana, né? A nossa mortalidade, que é tão temida, por um lado também ela é um bálsamo, ela é uma cura que em dizem, algum né? momento vai nos livrar desse sofrimento terreno. Para onde a gente Dizem, vai, se a né? gente vai sofrer, também não sabemos. Não, daí isso talvez saibamos e talvez possamos contar em algum momento ou jamais, né? Não sei. Exatamente. Talvez a gente possa contar para o chat GPT e contar para E ele ele nos dá uma contar para a humanidade. resposta, né? Quem sabe É, o que eu há além sei. da morte, talvez ele, com toda a memória do Google, tenha uma resposta para dar, mas a gente, enquanto humano, É, mortal limitado, não sabe. Mas aí a gente se agarra em Kiron, né? Para ter a cura, para ter essa
sensação de que a gente tem essa centelha divina e que a gente é um pouco Deus, né? E isso é legal a gente pensar também que Quiron sendo um centauro, ele é parte humano, parte animal, né? Quer dizer, o Aham. ser O animal, racional. Sagitário também é o O próprio Sagitário, símbolo do signo de Sagitário Centauro. isso. Então, que é regido por Júpiter. Então, a gente está falando aí dessa união do que a gente tem de mais instintivo, né? Que é o animal irracional, com a racionalidade do animal racional, que somos nós humanos. Então, também imaginando que a gente que é o Sol olhando para esse ser mítico, esse ser misturado, né? Que é meio meio instinto e meio razão, é a gente usar também a introspecção da Lua minguante para equalizar, imaginando, lembrando também que Libra é a balança, né, da Lua que a gente acabou de ter, da gente equalizar um pouco o instinto e a razão, o Deus, o divino e o terreno em todos nós, né? Usar esse, Uhum. esse momento dessa conjunção para fazer essa avaliação Boa. nossa e tentar a gente tentar se enxergar um pouco como esse mix e não como uma Uhum. coisa só. Uhum. Uma outra característica que poderia ser a característica negativa do Júpiter e que essa conjunção pode trazer à tona é a questão do exagero, do passar dos limites, né? E então a gente tem que ter sempre em perspectiva que a nossa expansão, a nossa alegria, até o nosso talento, ele tem que ser colocado no mundo com devidos limites à sensibilidade, ao espaço e às necessidades do outro. Aí a gente coloca também a questão da lua minguante, que vai acontecer no signo de Capricórnio, que é o signo limitador, para dar, de uma certa forma, um equilíbrio para isso. Quer dizer, depois do signo da expansão, vem o signo da limitação. Então, a gente aproveitar esse portal de abundância, esse portal de expansão, para se expandir, sobretudo por dentro, mas exercitando sempre essa delicadeza e esses limites com o próximo, para não incorrer na híbris, Não, né, que diz na mitologia grega que é quando a gente passa do limite. E aí os deuses, ó, caem de pau. Já que que isso tudo está acontecendo, né, ainda dentro do signo de Áries, que fala desse instinto de não quero saber, eu vou, né, desse ímpeto de ir, que não deixa de ser um pouco animal e irracional, né, que é o instinto e a necessidade de se atirar antes de qualquer coisa. Então, é tudo meio nesse jogo, né? Vamos, Uhum, não só pela delicadeza e tal, mas como é que o melhor de nós, eu acho, né? A gente imaginar é exatamente onde está esse equilíbrio entre o humano, uhum. E o o, divino. o divino, entre o animal irracional e o animal E o racional, racional. Porque que é esse esse pacote que a gente tem, que a gente foi dotado desse foi pacote completo. dotado de tudo isso, né, para usar. Vamos começar, vamos para a carta, então. Fala. Então, vamos pensar, né? Vamos achar essa carta agora para ver o que que é a lua minguante, qual é o resumo dessa lua minguante em cima dessas forças aí que estão em jogo Boa. nesse. E vamos ver qual é a mensagem do oráculo das deusas para a nossa semana. Eu gosto da ideia desse oráculo da lua, né? Da fase da lua, para a gente ver qual é a tônica, Uhum. qual é o norte emocional Para essa semana, né? Já dessa que cada fase da lua dura, em média, uma isso. semana. Então vamos lá. Olha, dá para ver? Um pouquinho mais para frente. Ou eu vejo que tem duas figuras, não consigo ver bem quem são. Conta pra gente. Chama Inanna, Inanna. abraçando a sombra. Nossa! Olha bem. Ou Inanna é seja, uma vamos, deusa do feminino, é uma deusa bem primordial, se eu não me engano, é lá dos Sumérios, né? Ela vamos está dar uma olhada. representada, ela está ligada às representações mais primitivas
se eu não me engano, da deusa Vênus. Leia aí na característica. Deixa eu olhar aqui, porque tem sempre um poema que é muito legal. E é legal porque se a gente está falando de lua minguante, se a gente está falando desses princípios, né, de mal e divino, e dessa ideia de equilíbrio, vamos prestar atenção nesse para dentro, né? E o cuidado com essa sombra, Com a né? sombra. Muito interessante, porque Sol mais Júpiter é tipo uma explosão de luz. E a gente estava falando da necessidade de equilíbrio. E aí sai justamente a carta que E onde tem muita luz, tem muita sombra tem também, que né? ter sombra. A Inanna, abraçando a sombra. Eu fui lá pela minha própria vontade, na minha melhor roupa, com as minhas melhores joias, e a minha coroa de rainha do céu. Eu fui lá no mundo debaixo da terra. E passei, e por cada um dos 7 portões que eu passei, eu fui desnudada 7 vezes, né? Por cada portão. E de tudo que eu achava que eu era, até que eu ficasse nua diante de quem eu realmente sou, e então eu a vi. Ela era enorme, escura, com um cheiro forte e peluda, com uma cabeça de leão, garras de leão, devorando tudo na frente dela. Minha irmã, ela era tudo que eu não sou, tudo que eu escondi, tudo que eu enterrei, ela é o que eu neguei. Ela é tudo que eu neguei. Ereskkigal, eu acho que é o nome. Não sei como é Uhum. que pronuncia isso exatamente. Minha irmã, minha sombra, meu eu. Olha só. Interessantíssima. Muito interessante. É uma rainha, a Inanna é a rainha do céu dos Sumérios, Uhum. que foi enganada pelo pai, Enki, que era o deus da sabedoria, para dar para receber a centena de objetos da cultura que ela depois entregou para a humanidade. Uhum. Olha que interessante, tem a ver com a coisa do Prometeu, né? É, De e entregar. querendo visitar a irmã Ereskkigal. Ela viajou lá para o submundo, né, Pro para o Hades. Hades. Você vê que todas as mitologias Elas têm esse submundo, né? elas tratam, tem nomes diferentes para as mesmas Valhalla. coisas. É. Lá ela foi desnudada e morta e deixada pendurada por 3 dias num gancho e 3 noites. Ela permitiram que ela deixasse o submundo somente se encontrasse uma substituta. Ela escolheu o amante do seu filho, o pastor Damuse, que, na sua ausência, usurpou o lugar dela no trono do céu. Então, Uhum. ela. Interessante. E se relaciona, né, com esse mito de Prometeu que a gente estava falando, do Quiron, né, ser trocado pelo Prometeu. E também me lembrou um outro elemento que está envolvido aí nessa conjunção do Sol com Júpiter, que é Eris, é o planeta Eris, da deusa Eris, da vingança, da discórdia, mostrando também que esse momento de aumento de força de Júpiter também é um momento de aumento de força da sombra, né? E um momento também de necessidade, talvez, de fazer justiça. Então, até em termos mundiais, coletivos, eu acho que está um pouco esse tema, né? Os limites da vontade individual, né? Que a vontade individual, os desejos individuais não podem se impor sobre os outros, sobre a sociedade, principalmente se eles se transformam em violência, e a gente não precisa nem falar os eventos de violência que a gente teve essa Pois semana, é. justamente na semana da lua cheia de Libra, em que a gente está falando de violência e de amor, de harmonia e de egoísmo, e em algumas situações venceu o egoísmo, né?
E Libra também a gente pode pensar na ideia de dependência e independência, né? Dependência e independência no eixo Áries-Libra, né? Áries na independência, E Libra na dependência. independência de Então, isso chegar. mostra para a gente que esse é um momento muito poderoso, muito abençoado por um lado e perigoso por outro, né? Então, é um momento em que a gente deve procurar que a nossa parte humana, não no que o humano tem de podre, mas no que o humano tem de ético, de divino, de solidário, que prevaleça sobre o corpo cavalo, né? Que a gente consiga colocar essa, esse acréscimo de energia, esse aporte de luz a serviço dos melhores propósitos, desse desejo de Quiron de trazer a cura para a humanidade, e até para o lado Eris, para a deusa Eris, no sentido da gente usar essa força também para brigar por justiça, já Mas, que Ares é o signo da luta. sem deixar de lembrar que a nossa intuição, ela é uma parte fundamental do nosso divino, por quê? Porque é ela que nos liga ao que não é racional, né? É ela Sim, que faz com que a gente tenha um vislumbre não tão material da vida, né? sim. E assim como a deusa do céu, ela tem a sua contraparte que é e é legal, Infernal. né? Que a gente está falando de Júpiter e a deusa que saiu é uma deusa que tem a Uma deusa com uma luminosidade. Eu acho até que ela é a mulher. deusa ligada ao planeta Vênus, luminoso, né? Mas ela tem essa parte totalmente humana e a contraparte dela, que é a cabeça de leão, que é um animal. E as duas aqui, elas estão. Aqui não dá para ver direito, mas o que tem aqui entre elas é exatamente Isso. E essa. agora, lembrando de Leão, que Lilith, que é a parte, vamos dizer, é o máximo afastamento da Lua, então seria a Lua Negra, ela está em Leão. E Sim, aí, essa Inanna abraçando a sombra com forma de leão, e essa Lilith em leão, ela está fazendo trígono com essa conjunção de Sol e Júpiter, e também com Eris e também com Quirón. Então, mais um elemento que se junta, né, da deusa Lilith, que é do feminino, desse feminino independente, é um elemento favorável. Então, na medida em que a gente também dá vazão a esse nosso lado Lilith, a gente pode ajudar a cumprir uma das funções, talvez, dessa conjunção de ser um momento de trazer luz e uma possibilidade de justiça para situações aí que estejam mal paradas. somos luz e somos sombra, somos fora, somos dentro, e a E é hora é isso, né? atentar para isso. Né? Boa. Vamos ficar por aqui? Vamos. Se Então, você feliz gostou Páscoa. dessa conversa de Páscoa, dá um likezinho, se inscreve no canal, compartilha para quem você achar que possa gostar desse tipo de assunto. E, Isso e aí. pode assistir o vídeo comendo ovinhos de Páscoa também, que vai ser bastante legal. Maravilha. Segue a gente no YouTube, segue Maria Clara Matos e Cristiana Nova no Instagram, no Facebook, para ficar sempre conectado com a gente. Semana que vem a gente volta com os eventos Esse da próxima semana, que a gente vai contar ao longo dos dias. E só posso agradecer a companhia e a audiência. Beijos estrelados e até a próxima. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa!